Seja muito bem-vindo à nossa aula 1 do curso A Redação Além do Enem. Nessa aula a gente vai conversar um pouquinho sobre o que é o Enem, como que o Enem faz as suas avaliações, para que o Enem serve, como que ele surgiu, qual o impacto que ele tem na sociedade, tudo isso para que lá na frente a gente consiga entender melhor a redação dentro da prova do Enem. Então eu vou compartilhar aqui com vocês os slides. O que é o Enem? Vamos lá. Para começar, é importante a gente pensar nesse conceito de avaliação em larga escala. Acredito que você que esteja aqui assistindo esse curso seja professor e você sabe o quanto é difícil avaliar os seus alunos em sala de aula numa quantidade, digamos ali, limitada. Mesmo que seja uma quantidade grande, você tem uma limitação. Tem 40, 100, 200, 500 alunos dentro da sua escola, mas você tem um controle sobre aquele grupo. E é você quem vai sofrer para avaliar todas essas redações. No caso do Enem, por que a gente chama de avaliação em larga escala? Porque são milhares e milhares de participantes e milhares de avaliadores, de pessoas que vão ler esses textos e atribuir notas a eles. Então, para que esse processo de avaliação das redações, de correção, ele seja justo e igualitário, ele precisa ser muito criterioso, né? Todos os avaliadores precisam seguir o mesmo roteiro na hora de avaliar os textos. E é esse roteiro, digamos assim, que a gente vai ver aqui ao longo do curso. Então, eu coloquei aqui alguns casos, né? No vestibular, a gente tem aquela pessoa que está participando do vestibular, que fez a sua inscrição e que foi fazer a prova, ela é chamada de vestibulando. No processo seletivo, a gente tem um candidato que está disputando uma vaga, né? O que não significa que o vestibulando não esteja disputando uma vaga. Geralmente ele está fazendo vários vestibulares, né? E no caso do Enem, que é o Exame Nacional do Ensino Médio, que é um exame, o Enem designa os seus candidatos ou vestibulandos de participantes. Isso porque o Enem existe para várias finalidades, né, segundo o INEP. Então, o INEP não chama os participantes do Enem de vestibulandos ou de candidatos, mas sim de participantes. Ele está participando da prova, participando aí desse processo. Bom, então, de acordo com o Enem, de acordo com o INEP, as finalidades do Enem são, vou até ampliar a tela aqui para ficar melhor: acesso à educação superior por meio dos programas governamentais como o SISU, o ProUni, o Pronatec e instituições portuguesas. Então, o Enem também pode servir como vestibular para instituições portuguesas. O Enem também pode ser usado para o financiamento estudantil do ensino superior pelo programa FIES. Também pode ser utilizado para desenvolvimento pessoal, então como uma forma de autoavaliação, de inserção no mercado de trabalho. Então algumas empresas podem usar essa nota que o participante teve no Enem para ter uma referência desse conteúdo que ele domina. E também tem a finalidade de trazer melhorias para a educação, através de estudos e indicadores para aperfeiçoamento do ensino. Aqui embaixo vocês estão vendo aí a referência, né, que é do site gov.br/INEP. E como eu falei para vocês no início, todo o material, todo o conteúdo aqui do curso, ele está embasado cientificamente. A gente está trazendo essas informações do site do INEP, né, são informações oficiais. Então você pode confiar naquilo que a gente está trazendo. E também tem a questão de ter sido uma pesquisa de pós-doutorado, como eu falei na aula introdutória. Então, voltando aqui, essas finalidades do Enem, por isso também aqueles que fazem o Enem são chamados ali de participantes. Vou falar um pouquinho rapidamente sobre o histórico do Enem, vou ampliar aqui de novo. Em 1998 surgiu o Enem no governo de Fernando Henrique Cardoso e ele era tido como um exame de rendimento externo. Lembra que eu falei para vocês no início, né, da avaliação que você aplica com seus alunos em sala de aula? O Enem era uma avaliação externa à sala de aula e avaliava o rendimento desses alunos fora desse contexto da escola. E a nota do Enem, ela era usada como complemento ao vestibular. Quer dizer o quê?
o participante do Enem, ele prestava vestibulares para outras universidades e ele poderia usar a nota do Enem para complementar essa nota. Em 2004, no governo de Luiz Inácio Lula da Silva, surgiu o programa Universidade para Todos, o ProUni, com a Lei 11.096/2005. E para participar do ProUni, o participante precisava ter uma nota maior que 450 no Enem, na prova como um todo, e mais de 0 na redação. Então, a gente já nota aqui que nesse início, o Enem tinha um papel ali secundário como exame para ingresso no ensino superior, e a redação também ela só não precisava ser zerada para que a nota do participante fosse usada no ProUni. E com o passar dos anos, como a gente vai ver, essa nota da redação, essa redação foi ganhando importância dentro do Enem. Tá certo? Então, em 2009, vou ampliar aqui, a gente teve o surgimento do novo Enem, né? Que ele passou a ser um exame de seleção para o ensino superior por meio da portaria número 109. Então, ele deixou de ser um exame de rendimento externo para ser um exame de seleção de participantes, seleção de alunos, para ingresso no ensino superior. E ele substituiu os vestibulares das instituições federais por meio do REUNI, de 2007. Então, vocês devem lembrar que eu falei na primeira aula, né, quando eu fui professora universitária da Universidade Federal de São Carlos, me inquietava o domínio que os alunos tinham da escrita e a relação desse domínio com a prova de redação que eles tinham feito no Enem. Por quê? Porque ali, a partir dali, o ingresso desses alunos no ensino superior era feito por meio do Enem. Então, teoricamente, o aluno deveria ter tido um bom desempenho na prova e na redação, e eu gostaria que ele arrastasse esse desempenho para o ensino superior. E o que eu notava era que nem sempre isso acontecia. Bom, depois nós tivemos os programas do governo federal, em que o aluno precisava ter uma nota acima de 0 na redação, né, que são aqueles programas que eu citei no início, como as finalidades do Enem. O Fundo de Financiamento Estudantil, o Programa Universidade para Todos, o ProUni, o Sistema de Seleção Unificada de Educação Profissional e Tecnológica, o SISUTEC ou SISU, e mais de 50 instituições de ensino superior de Portugal, que também utilizam a nota do Enem, a nota que o participante teve no Enem, para permitir o ingresso nessas universidades. E em 2020, em decorrência da pandemia, a gente teve mais uma mudança no Enem, que foi o fato de existir o Enem impresso, o exame impresso para aqueles alunos que teriam condições de ir até os locais de prova, com todos os protocolos de segurança. E teve também o Enem digital, cujas provas foram aplicadas em computadores em locais definidos pelo INEP. Então, se a gente pensar aqui na redação, por conta disso, né, de 2 edições do Enem, a gente teve temas de redação diferentes. Isso já tinha acontecido em 2016, em que foi preciso dividir a quantidade de participantes e foram aplicadas 2 provas. Então, também nós tivemos 2 temas de redação diferentes em 2016. Mas, um dos meus objetivos, que eu falei para vocês na aula introdutória sobre a aula que a gente vai abordar os temas de redação, é te mostrar que essa não precisa ser uma preocupação para você passar para os seus alunos, né? Qual vai ser o tema, quais são os temas importantes, quais são os temas que podem cair. É claro que é importante esse aluno estar atualizado sobre as questões atuais e sociais, mas a gente não precisa ter essa fissura por adivinhar o tema, porque se a gente entende como é montada a proposta de redação, a folha de redação, para que servem os textos motivadores, o seu aluno vai ter condições de realizar um bom texto com qualquer tema. Então, o tema não é decisivo, eu acredito, e foi a partir dessa metodologia que eu desenvolvi, que o tema não é decisivo para uma boa nota, né? A relação que o aluno tem, o conhecimento que ele tem com aquele tema. Bom, então, falando um pouco sobre acessibilidade no Enem, eu vou ampliar aqui, que está um pouco pequeno. A política de acessibilidade e inclusão do INEP garante atendimento especializado e tratamento pelo nome social, além de diversos recursos de acessibilidade aos participantes, né?
Em 2010, o Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio do Departamento Penitenciário Nacional, o DEPEN, criou uma aplicação de exame para pessoas privadas de liberdade, o Enem-PPL. Então, se a gente pensar aqui naquele participante, né, que tem entre 17 e 18 anos, 16 a 18 anos, e está, né, numa condição privada de liberdade, ele também é importante que ele tenha acesso a esse exame, né, o Exame Nacional do Ensino Médio. E ele pode fazer nessa modalidade que é o Enem-PPL. Em 2018, a gente teve a inclusão do Enem em Libras, que é uma iniciativa da Política de Acessibilidade e Inclusão do INEP, direcionada à comunidade surda e deficiente auditiva, que tem a língua brasileira de sinais como primeira língua. O Enem em Libras garante editais, videoprovas, cartilhas e campanhas de comunicação em Libras, tornando o Enem mais acessível. Aqui tem um ponto importante para a gente levantar, né, que a prova de redação do Enem, ela vinha sendo corrigida da mesma forma para todos os participantes. E o que acarretava uma espécie de injustiça, né, com os participantes surdos e deficientes auditivos que não tinham a língua portuguesa como primeira língua. Então, a gente não pode aceitar que todo surdo, todo aquele que faz uso da Libras, tem domínio da língua portuguesa e da Libras. Não, para muitos deles, a língua portuguesa é a segunda língua. Então, a partir de 2018, com essa criação do Enem em Libras, houve essa diferenciação com alunos, com participantes surdos, disléxicos e que apresentam outras deficiências. Então, eles têm um tipo de avaliação diferenciada. Bom, outra questão importante para a gente tratar é essa diferença, né? Eu mostrei aqui para vocês o histórico do Enem, quando ele era um exame de rendimento externo, um exame diagnóstico, e agora ele passou a ser um exame de seleção em 2009 com a questão do novo Enem. Então, qual é a diferença entre esses dois tipos de exame e por que é importante você saber essa diferença, né? Sabendo a diferença entre os dois tipos de exame, você vai entender como é feita a avaliação dos textos, como você pode preparar o seu aluno para cada um desses exames, se existe diferença ou não. Então, quando a gente fala no exame diagnóstico, ele verifica o aprendizado dos alunos ao longo de um período específico. O exame de seleção é a mesma coisa, ele verifica o aprendizado dos alunos ao longo de um período específico. Então, até aqui, em questão de verificar o aprendizado, a gente tem semelhanças. O exame diagnóstico, como o próprio nome diz, ele é diagnóstico, ele vai te trazer um panorama, ele não é classificatório. Enquanto o exame de seleção, ele é classificatório, ele vai criar um ranking, ele vai criar uma hierarquia entre as notas. Esse ranqueamento também a gente vai discutir um pouquinho, ele é bastante prejudicial para a preparação dos alunos, né? Lembra que eu coloquei para vocês uma questão lá no questionário inicial, né? Se você mostra para os seus alunos redação, nota 1000, né? Essa disputa, esse ranqueamento, muitas vezes ele acaba prejudicando o desempenho do participante. Porque a gente gostaria que ele tivesse um bom desempenho, mas ele não precisa ter um desempenho excelente. Não é só a redação nota 1000 que vai permitir o ingresso desse participante no ensino superior. E não quer dizer que entrando com uma redação nota 1000, ele tem domínio das técnicas de leitura e escrita. Não, ele teve um bom desempenho naquele momento específico, naquele contexto de produção muito específico, que é o da redação do Enem. Então, o exame diagnóstico, ele, por não ser, né, classificatório, nele não há disputa, enquanto no exame de seleção há disputa, as vagas são limitadas. No exame diagnóstico, os resultados podem ser usados para melhorias na educação, e já no exame de seleção, os resultados podem definir o plano de vida dos participantes. Aqui, quando a gente fala em plano de vida, é um ponto importante, né, para a gente pensar que ingressar ou não na universidade é apenas um tópico dentro da vida desse participante, né? Então, envolve carreira, envolve sonho, envolve família, envolve a comunidade, envolve a estrutura da universidade, envolve uma série de outros atores, né? Por isso, a gente precisa de tanto critério na hora de fazer a avaliação dos textos do Enem, para que a gente não cometa injustiças com os participantes
injustiças que podem prejudicar o plano de vida, né? A vida desse participante. Por isso eu estou tentando te mostrar que para a gente não ficar tão atrelada à questão da nota, né? A nota que o participante teve na redação do Enem diz o que sobre a vida dele, sobre o conhecimento dele, né? Então são muitos aspectos aí para a gente pensar. Bom, falando em exames de alto impacto, eu trouxe aqui uma imagem do Enem chinês, né? Claro que essa foto não é anterior à pandemia de Covid-19, a gente tem aí os participantes, que é o Gaokao. Ele é conhecido, né, como Enem chinês, porque ele é um exame de alto impacto para ingresso no ensino superior. O que é um exame de alto impacto? Falando aí um pouco de termos mais técnicos, né, dessa área de avaliação. É um exame que traz impactos para toda a sociedade, para os participantes do exame e para todo o entorno. Então, esses impactos podem ser positivos ou negativos, mas a gente tem toda uma mobilização social e estrutural em torno desse exame. Então, o Gaokao, só para a gente estabelecer aí uma comparação com o Enem, ele teve 10,7 milhões de inscritos em 2021, que foi o recorde do exame. Olhando aqui um pouco para o Enem, o recorde de participantes no Enem foi de 8,7 milhões de inscritos, foi um recorde de 2014. E aí eu aproveitei para montar aqui um gráfico mostrando para vocês essa evolução ou essa oscilação da quantidade de participantes no Enem. Aqui a gente vê que no início, em 1998, a gente teve uma quantidade pequena, né, de participantes. Em 2001 já teve um aumento significativo, já passou para milhão, né, para casa dos milhões. Em 2009, quando nós tivemos o novo Enem, que permitiu o ingresso no ensino superior, a gente já teve um aumento bastante significativo para 4 milhões de participantes. E agora, nos últimos anos, 2019, 2020, 2021, a gente já teve uma oscilação também em decorrência da pandemia. Então, é um outro fator aí para a gente pensar como um impacto que trouxe, né, um impacto de algo que ocorreu na sociedade fora do Enem e causou prejuízos ou benefícios para o exame e vice-versa, né? Como é que a importância do Enem para a sociedade modificou um pouco essa estrutura social. Se a gente comparar aqui a população, né? A China, em 2021, tem 1.411.780.000 habitantes, né? Enquanto no Brasil, a gente tem 213.300.000 moradores, do Brasil. Aqui a gente está considerando a quantidade de inscritos nos exames e não a quantidade de participantes que tenham feito a prova. Então, todos esses dados aqui e do slide anterior, a gente está pensando naqueles que se inscreveram no exame. E aqui a gente vê que na China isso representa 1,32% da população, enquanto no Brasil 0,53% da população que participa do Enem. Então, são números altos e muito significativos para a gente entender o fato de o Enem ser um exame de alto impacto. Bom, assim a gente encerra essa aula 1, que a gente falou sobre o que é o Enem, contextualizou um pouco para vocês, e espero vocês na próxima aula. Muito obrigada!